João capítulo de número 15, versículo 16, versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui no capítulo de número 15, mostra três parábolas. O primeiro é a ovelha perdida, quando os fariseus perguntam o que faz com o fariseu o que faz com a ovelha perdida. O que Jesus diz? Ele responde: eu deixo as 99 e vou em busca da ovelha perdida. A segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, é quando a dracma é uma moeda. É uma senhora que ela perde essa moeda e ela tenta encontrar e não consegue. E ela, logo em breve, ela se alegra ao encontrar a dracma perdida. Glória a Jesus. E nesse daqui que eu acabei de ler no versículo 20, o texto é o filho pródigo. O filho pródigo é quando ele pede a parte da fazenda, a parte ao seu pai, que ele diz: Pai, dai-me a parte da fazenda. E quando o filho pede, o pai dá. Quando você pede algo a Deus, ele dá. Quando você pede a graça, ele dá. Quando você pede misericórdia, ele dá. Não deixe de pedir aquilo que você quer para Deus, que ele vai cumprir com a verdadeira promessa dele. Então, o filho pede, e o que ele faz? Ele vai embora, vai seguir a viagem. E logo em seguida ele vai começar, ele se encontra com um cidadão. O cidadão ele começa assim: não, você vai trabalhar assim, 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 assim. Ok, dando tudo certo, gastou tudo que tinha. Foi que ele fez? Foi morar com os porcos. Aqui já está escrito que ele começou também a comer a bolota dos porcos. Os porcos, se não me engano que está escrito assim. Aleluia. E o que eu acho muito lindo aqui é que o filho pródigo, ele começou a entender que a consciência dele estava pesando. Ele pensou assim: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Tudo que eu tinha, tudo que eu pedi ao meu pai, eu gastei tudo. Mas só que era o começo. Aquilo dali fez com que ele se lembrasse do pai dele. Aquilo dali fez com que ele se lembrasse do que ele estava. Aquilo dali fez com que ele se lembrasse o ambiente que ele estava. Ei, se você está se lembrando das orações que você fazia, volta para a casa do Pai. Se você está se lembrando da palavra de Deus, volta para a casa do Pai, porque é na casa do Pai que você encontra a morada de Cristo Jesus. Então esse jovem, esse moço, ele começou a cair, a consciência dele pesava. Aí antes de ele ir, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e diz-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui é quando ele percebe que tudo que ele pedia do pai, ele gastou tudo, que não tinha mais nada. Tudo que Deus dá para você, quando você gasta tudo, você não tem mais nada. Mas quando você percebe que a sua consciência pesa, você começa a se lembrar do Pai, você começa a se lembrar de Cristo. O Cristo Jesus lá na cruz morreu por você, morreu pelos seus pecados, mas você não quer se lembrar disso. Por quê? Por causa
da desobediência, por causa de tudo aquilo que você mais queria era liberdade. Foi o que aconteceu com esse jovem, irmão Osvaldo. Esse jovem, ele começou a ter a consciência pesada e disse: irei ter com meu pai, eu vou voltar lá, vou pedir desculpa, vou pedir perdão. E ele foi. E no versículo 20, no versículo 20 que ele diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Aqui foi uma confirmação que primeiro ele afirmou, depois ele confirmou. E foi para o seu pai. Quando estava longe, viu-se o seu pai. Ei, quando você está longe de Deus, você vê Deus. Quando você sente a presença de Deus, quando você está indo para a casa do pai, você percebe que Deus está com você. Cada um de nós aqui, toda vez quando a gente vai para o nosso quarto, como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que Deus vai te ver no secreto. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele viu que estava longe, viu-se o seu pai, e moveu-te de uma compaixão. Essa é a verdadeira misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso até hoje e será misericordioso sempre. Ei, a porta da graça ainda está aberta. Não deixe a porta se fechar. Quando Deus abre porta, ninguém fecha. E quando Ele fechar, ninguém vai abrir mais. E vou te dizer aqui uma coisa: quando Deus é misericordioso e quando você pede perdão pelos seus pecados, Ele perdoa, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Glória. Então esse jovem, ele percebeu que a consciência estava pesando, ele percebeu que estava errando tudo, ele percebeu que estava longe do pai, ele percebeu que estava longe do pai, e por isso que ele disse: irei ter com meu pai. E dizer: peguei contra o céu, pequei contra ti. E ele afirma aqui, e ele diz ao pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Se você chegar assim para Deus, Ele vai te perdoar muito, porque a misericórdia dele é muito grande. E depois que Deus, ele perdoa o filho pródigo, o pai arruma toda aquela festa para aquele filho pródigo que estava longe. Agora imagine isso no céu. Imagine quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Imagine quando você volta para a casa do pai que está longe do Evangelho. Ei, a festa no céu acontece quando você se prostra diante de Deus, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Há uma festa no céu que te chama até hoje. Há uma coroa de glória te esperando. Por isso que Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O céu ainda te espera, a porta da graça ainda está aberta. Não deixe a porta da graça se fechar, e quando ela se fechar não haverá mais misericórdia, e quando se fechar não haverá mais graça. Então aproveite essa oportunidade. Aleluia. Se você é o filho pródigo, volta para a casa do pai. Glória. Cristo ainda te espera. Lá na cruz, estou encerrando, lá na cruz, estava de braços abertos. Antes de ir para a cruz, Pilatos, ele trouxe Barrabás.
E Pilatos teve que perguntar: quem que vocês escolhem para me soltar? Olha. Quem que vocês escolhem para me soltar? O povo gritou: solta Barrabás. Agora se coloca no lugar de Barrabás. Solta fulano, liberta fulano. Ei, Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz para te libertar. Jesus morreu na cruz por causa dos teus pecados. Então não deixe essa oportunidade, não deixe essa oportunidade. Passar. Jesus morreu para se salvar. Oh, Lá na aleluia. cruz, o sangue derramado. Eu me lembro de Jeremias 18. O oleiro, ele não abriu mão do vaso que estava quebrado. Mas mesmo assim, quando você se coloca no lugar de Jeremias, você diz: ei, pega outra massa. Essa daí já está quebrada mesmo. Mas Deus ele é diferente. Ele diz assim: desse daqui eu não abro mão. Eu vou fazer do jeito que eu quero através dos meus olhos. Glória. Glória a Eita, Deus. glória a Deus. Glória a Jesus. Deus ele Aleluia. quer te restaurar hoje. Deus ele quer te salvar hoje. Glória a Não Jesus. deixe essa oportunidade da porta se fechar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. Está afim de ser restaurado? A oportunidade é essa. Glória a Jesus. Se você é a ovelha perdida, 99 serão deixados e vai em busca da ovelha perdida. Aleluia. Se você é a dracma perdida, Deus ainda te encontra até hoje. Glória a Jesus. Mas se você é o filho pródigo e percebe que está longe do Pai, e percebe que a consciência pesou, Jesus te chama até hoje. Oh, aleluia. E aqui agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.